Quantos livros tem na sua Bíblia? As respostas mais frequentes são 73 livros para nós católicos ou 66 se você for protestante. Mas qual é a explicação para mais esse desencontro, mais essa discordância entre católicos e protestantes? Assista esse vídeo até o fim que eu vou trazer a explicação completa desse fato e não esquece também de curtir o vídeo para dar aquela força. Olá, povo católico, tudo bem com vocês? Ou se você for protestante também, caiu aqui por curiosidade para conferir essa explicação, seja bem-vindo também. Sou Lucas Magneto e estamos começando mais um vídeo do nosso mês bíblico, setembro. Se você não sabe por que setembro é o mês da Bíblia, eu lhe convido a conferir o vídeo passado que eu expliquei, eu vou deixar aqui no card para você conferir. Se esse tipo de tema te interessa, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para toda vez que tiver vídeo novo, e vão ter vários no mês de setembro, a notificação chegar para você no YouTube e você poder conferir. Mas sem muita enrolação, vamos logo ao tema do vídeo, que o tema de hoje é um pouco extenso e a gente precisa ser bem cirúrgico. Para entender essa questão, nós vamos precisar fazer uma certa viagem no tempo sobre a formação do Antigo Testamento. Isso mesmo, do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é igual tanto para católicos como para protestantes. Os dois têm 27 livros. E uma curiosidade importante, o nome que nós damos à lista de livros considerados inspirados pelo Espírito Santo e por isso estão na Bíblia se chama cânon. Então se alguém lhe perguntar o que é cânon, você também aprendeu aqui, então comente aprendi com Magneto. Então vamos lá. No ano 400 a.C., nós já tínhamos a Torá. O que é a Torá? Para nós cristãos, a Torá ela corresponde ao Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômios, Números e Levítico. Na Torá está presente a lei dos antigos, né? A lei de Moisés. E também é muito comum se atribuir a escrita desses 5 livros ao dedo do profeta Moisés. Mas quem foi que definiu a Torá como um livro inspirado pelo Espírito Santo, ou como os livros inspirados pelo Espírito Santo? Ora, é claro, nós não tínhamos a comunidade cristã ainda, então quem definiu isso foram os judeus. Mas por que nós aceitamos algo que os judeus definiram, se nós somos cristãos? Nós podemos encontrar a resposta disso com São Paulo, na sua carta aos Romanos. Lá ele vai nos dizer que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que é que isso significa? Significa que a palavra de Deus, aquilo que Deus revelava ao seu povo, era confiado aos judeus. Por isso que antes de Cristo, nós podemos sim confiar na autoridade que os judeus tinham, porque essa autoridade foi dada por Deus. Continuando o nosso túnel do tempo, vamos para o ano 200 a.C., então 200 anos depois da Torá, 200 anos antes de Cristo, nós tínhamos a segunda parte da Bíblia judaica, que são os Neivim. Neivim corresponde aos livros dos profetas. Uma curiosidade para quem também não sabe, o nome da Bíblia hebraica, da Bíblia dos judeus, é Tanakh. O que é Tanakh? Torá, Neivim e Ketuvim. Então são essas 3 partes que compõem a Bíblia hebraica. Já já a gente fala dos Ketuvim. Por que nós aceitamos a autoridade dos judeus de definir os livros dos profetas? Exatamente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, como disse São Paulo. Mas e o restante? Eu disse para você aqui que são 3 partes, né? A Torá, os Neivim e os Ketuvim. Essa terceira parte, quando foi definida? É importante que você entenda isso, porque é aqui que está a discordância entre católicos, judeus e protestantes. Essa terceira parte da Bíblia judaica só foi canonizada no ano 100 antes de Cristo? Não. No ano 100 depois de Cristo. Isso também não é uma data exata, né? Ali por volta daquele tempo, né? Ali já ultrapassando o século I, né? Já indo para o segundo século da era cristã. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer, ora, nessa altura do campeonato, nós já tínhamos a comunidade cristã. Jesus já tinha levantado seus discípulos, seus apóstolos, a comunidade cristã já era imensa e esmagadora. Então, será que os judeus ainda tinham essa autoridade de falar pelos oráculos de Deus? O que é que os apóstolos acharam disso? Naquele tempo, os apóstolos já se reuniam e já utilizavam as Sagradas Escrituras. No caso, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, não do Novo, porque ainda não se tinha essa consciência de quais livros eram inspirados. Então, será que os apóstolos utilizavam essa mesma versão dos judeus? Porque se utilizassem, estava resolvida a questão,
não tinha o que conversar e a gente ficava com o cânon dos judeus. Mas a questão é que isso não aconteceu. Os apóstolos, que receberam a autoridade da igreja por Cristo, não utilizavam o cânon dos judeus. Eles utilizavam uma versão das Sagradas Escrituras chamada Septuaginta. Essa foi a primeira tradução da Bíblia para o grego, do Antigo Testamento para o grego. Mas por que é relevante falar disso? Nessa versão, no livro dos 70, né, daí que veio o nome Septuaginta, estavam presentes os 7 livros dos Ketuvim, ou seja, os escritos, que não estão presentes na Bíblia protestante, que não estão presentes na Bíblia dos judeus. Esses 7 livros são chamados de deuterocanônicos. Deuterocanônicos porque foram acrescentados depois, né? Deutero vem de depois. Protestantes e os judeus vão chamar esses livros de apócrifos. Apócrifos são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós podemos entender o porquê dos judeus não aceitarem esses 7 livros. Nessa época ocorreu a chamada excomunhão dos cristãos. Ou seja, os cristãos foram expulsos das sinagogas e proibidos de entrar. Houve assim um rompimento definitivo entre judeus e cristãos. E por causa disso, os judeus fecharam o cânon sem esses 7 livros que estavam na Bíblia dos Apóstolos. Mas é totalmente incompreensível que protestantes que fazem parte do cristianismo não aceitem esses livros, uma vez que os apóstolos os aceitavam. Uma vez que o fato dele não estar no cânon dos judeus é por uma desavença entre os judeus e os cristãos. É muito incoerente e incompreensível que os seguidores dos apóstolos não fiquem com a autoridade dos apóstolos. Porque sim, os judeus tinham autoridade para o Antigo Testamento antes de Cristo, antes da igreja existir. E aqui nós podemos fazer uso da parábola dos agricultores assassinos, ou da vinha arrendada, como você preferir, onde Jesus fala que o dono da vinha deu ela para o cuidado de alguns servidores, de alguns servos, mas esses servos não honraram a vinha, e essa vinha será tomada e dada a outros agricultores que retribuirão devidamente ao dono da vinha. Quando Jesus conta essa parábola, os judeus se escandalizam porque sabem que Cristo está falando deles. Sabe que Cristo está dizendo que os seus seguidores irão tomar essa vinha dos judeus. Ou melhor, que Deus irá tomar essa vinha e dar para os novos agricultores que são os cristãos. Então, essa autoridade que os judeus tinham antes de Cristo e antes da igreja cristã, ela é revogada com a instituição da igreja com os apóstolos. E aqui eu não pretendo nem entrar no fato dessa igreja ser a igreja católica, mas simplesmente dos cristãos sucederem os judeus, isso já nos basta para nós aceitarmos a autoridade dos cristãos e não ficarmos presos à autoridade judaica. A pergunta que eu sempre faço quando discuto esse assunto é a seguinte: e aí, você vai seguir quem? Você vai seguir os apóstolos, descendentes e herdeiros de Cristo, ou vai seguir os judeus que foram justamente o povo que crucificou Jesus? É um exame de consciência que você precisa fazer. Outra questão que também é interessante saber, esses 27 livros do Novo Testamento que os protestantes aceitam, também foram definidos pela igreja, né? A igreja católica. Então, como é que nós podemos aceitar uma parte da autoridade da igreja e não aceitar a outra? A mesma igreja que definiu o Novo Testamento definiu o Antigo. Ou se aceita tudo ou não se aceita nada. Foi a igreja que lutou contra diversos hereges que queriam ou colocar mais livros ou retirar tudo. Como os grupos que queriam tirar o Antigo Testamento inteiro e a maioria das cartas de São Paulo. Ou grupos que queriam acrescentar diversos apócrifos que não eram inspirados pelo Espírito Santo e não tinham conteúdo de revelação da fé. Tudo isso quem fez foi a igreja. Então, se você não aceita, pelo menos respeita aí que a gente chegou primeiro. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero lhe fazer o convite. Comenta aqui embaixo qual é o livro da Bíblia que você mais gosta. Ou então, comenta o que você aprendeu de diferente nesse vídeo. Tivemos um pequeno problema técnico no final do vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos e que a paz e a graça esteja com todos.